Depois de décadas na comunicação e de uma trajetória muito ligada à Baixada Santista, Solange Freitas levou a sua voz das ruas e da televisão para a política. Hoje, deputada estadual, ela se tornou uma das representantes mais conhecidas da região na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, converso com Solange Uhum. Freitas aqui. É um prazer te receber, Oi, Solange. Cris, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, com o pessoal que te acompanha, muito bacana. Ah, obrigada. Solange, vamos contar então para as pessoas, né? Claro, todo mundo conhece sua trajetória como jornalista, mas como que foi essa virada de chave? Foi bem difícil, né? Eu sempre dizia que não iria nunca para a política, né? Assim como a maioria da população, a gente tem uma imagem muito ruim dos políticos, mas a minha indignação, né, de tantos anos no jornalismo, ouvindo as pessoas, ouvindo prefeitos, vereadores, secretários, e a gente cobrando eles, e muitas vezes vendo que eles diziam coisas que a gente sabia que não era verdade, que estava enrolando a população. A minha indignação me trouxe para a política em 2020, num ano bem difícil, né? Foi o primeiro ano da Pandemia? pandemia. É. Eu mudei de cidade, mudei de profissão, mudei de tudo e vim para esse desafio, né? E foi um baita de um desafio. E quando a gente entra na política, para a mulher ainda fica mais difícil, né? Então, fui muito atacada, né? Por ser mulher na política, por vir de uma área que eles não tinham o que fazer para falar mal de mim, né? Então, me criticavam como mulher, né? Faziam muitos fake news, mas eu estou aqui hoje como deputada e bem feliz com o trabalho que a gente vem fazendo na Assembleia. Ah, que ótimo. E realmente, né, essa questão da mulher na política, né? Hoje a gente fala que tem pouca representante mulher, mas existem muitos entraves, muitas barreiras mesmo para a Muitas. mulher chegar, né? Para nós mulheres é muito difícil em todas as áreas, né? A gente tem que estar sempre provando que nós temos realmente capacidade para aquilo que a gente está fazendo em todas as áreas, né? E na política é bem pior. É um machismo muito grande, é um preconceito muito grande, como se a gente não tivesse capacidade, como se a gente não pudesse dialogar ou discutir os mesmos problemas com os homens no mesmo nível, como se a gente fosse um nada, muitas vezes, né? Então, a gente está fazendo essa mudança, né? A representatividade da mulher na política está aumentando, mas ainda em passos muito lentos. Então, por isso que afasta a mulher desse cenário. E o que eu tenho feito, né? Desde que eu assumi como deputada, completei 3 anos, 15 de março, né, no mandato, trazendo mais mulheres para discutir políticas públicas, envolvendo mais as mulheres, criando grupos para discutir vários assuntos e mostrando para a mulher que nós podemos sim estar na política, que nós temos capacidade sim para estar no mesmo nível dos homens quando a gente está brigando pelo que a gente defende, que é a causa da população. Não é fácil, é bem difícil, mas esse cenário está sendo movimentado. E isso que eu acho importante. E as mulheres estão acreditando. Quando a gente vê que tem mulheres lutando de verdade, que tem esse olhar mais humano, mais sensível pelas causas da população, a gente começa a trazer mais pessoas para o nosso lado. Isso é muito bacana. Ah, isso é ótimo mesmo, né? Uma contribuição efetiva. E hoje a mulher, ela está muito na pauta política, né? Hoje os casos de Sim. feminicídio, por exemplo, eles estão sempre na narrativa, inclusive agora na eleição, né? Só que infelizmente a gente acaba vendo muito isso como um discurso e poucas ações efetivas combater esse tipo de problema. Você não, você tem atuado nessa causa, né, Solange? É, tem gente que usa o discurso, Isso, né? narrativa, Uma palco. narrativa bonita, mas na prática não faz nada, e na prática nunca se preocupou de verdade com essa causa. Quando eu entrei na política e fui muito atacada, né, que eu fui candidata a prefeita em São Vicente em 2020, eu fui muito atacada como mulher, então eu sofri todo tipo de violência política de gênero. Foram ataques psicológicos, eu sofri um atentado, Verdade. tentativa de me incriminar no meu próprio atentado, então fui muito atacada. Eu tenho certeza que se eu fosse homem, eu não tinha sofrido um quinto do que eu sofri naquele ano. Mas isso me deu mais força ainda para lutar. Então, desde então, eu venho lutando pelas mulheres, por essa causa. E esse crescente aumento do número de violência doméstica e feminicídios, eu venho atuando com projetos de leis
mas a gente sabe que o trâmite de um projeto ele é demorado. Então, ao mesmo tempo em que eu discuto esses projetos na Alesp, eu discuto também com o governo. Então, eu fiz várias reuniões com a Secretaria de Segurança Pública e algumas ações que a gente já vem lutando na Alesp já estão sendo concretizadas no governo. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de lei para que agilize esse processo quando a mulher faz a denúncia, e ela tenha todo o trâmite necessário para que ela tenha uma segurança antes do agressor fazer algo pior com ela. E a gente conversou com a Secretaria de Segurança Pública e já está sendo desenvolvido esse trabalho num modo experimental em Santos, que a Secretaria escolheu Santos para começar. A mulher não precisa nem ir à delegacia, ela já chama a PM, já faz o boletim de ocorrência, a PM já agiliza todas essas informações para uma rede de apoio, então ela não precisa ficar falando novamente do problema, indo até a Sim. delegacia, a rede acolhe ela com mais rapidez. Então, algumas ações já vêm acontecendo, porque o poder público não pode entrar na casa da pessoa. Não tem como você ir na casa das pessoas e defender as mulheres, Sim, né? sim. Então, quando a agressão aparece, né, quando a violência aparece, ela já pode estar num estágio bem avançado. Então, como é que a gente também combate isso? É com a educação, não tem outro jeito. Hoje a gente enxuga gelo, mas a gente precisa fazer uma ação com as nossas crianças e adolescentes para que eles reconheçam a violência. Eu sempre falo, ó, aquele menino que vê o pai batendo na mãe todos os dias, ele vai crescer achando aquilo normal, Exato. que ele tem um poder maior sobre as mulheres, que ele pode fazer o que ele quiser com as mulheres. Como é que a gente combate isso? É na escola. Também tem alguns projetos de leis tramitando que lidam com essa causa e também tenho conversado com a Secretaria de Educação do Estado para essas ações já acontecerem nas escolas. E nesse ano tem 100 escolas estaduais que estão sendo executados projetos modelos nesse sentido, né, de ter uma escuta maior com as crianças, levando o esporte para as escolas, para a gente poder fazer com que esses adolescentes, essas crianças, elas tenham mais envolvimento com essa causa importante de valorização da mulher, de reconhecimento da violência. Então, nós estamos caminhando. Ainda é muito pouco pelo crescente da violência, mas a gente está fazendo um trabalho para melhorar. E também, paralelamente a isso, eu tenho conversado com muitas mulheres, a gente tem se reunido em vários grupos, discutido, fazendo cursos, porque a intenção é que as mulheres se sintam acolhidas e que a gente possa oferecer algo para elas quando elas estiverem nesse estágio de violência. E que, se estiverem, que elas consigam se abrir para que a gente possa ajudá-las antes que a violência maior aconteça. Com certeza. Então, são ações concretas, né? E me chama a atenção, por exemplo, você entende que a tramitação é lenta, mas que a causa é urgente. Então, você já vai pelos meios, né, diretamente na secretaria, sem se preocupar de ter os louros, né? Olha, este Não, projeto da deputada Solange. não, porque senão não adianta. A gente precisa o quê? Ajudar a população. E os trâmites dos projetos, a gente não consegue aprovação de muitos projetos pelos trâmites que acontecem na Alesp. Então, a gente tem uma limitação, tem que ter qual vai ser a nossa prioridade esse ano, a gente precisa lutar, e os outros. Então, eu tenho feito muito esse trabalho, tem dado certo. Toda vez que eu protocolo um projeto de lei, eu também encaminho um ofício para aquela secretaria que é responsável por aquela causa, com o pedido para que aquilo possa ser executado, depois marco reunião, converso com o secretário e a gente vai vendo o que consegue fazer para que as coisas aconteçam, porque tudo é bem difícil. Eu vou te dar um exemplo de um projeto de lei meu que virou lei, mas que ainda na prática ainda não aconteceu, mas tem um prazo para ser finalizado. Eu briguei muito para ter as salas sensoriais nos shoppings, né? Consegui aprovação na Lesp no ano passado, em julho, o governador sancionou, virou lei, já é lei. Aí precisa de uma regulamentação, porque se não tem a regulamentação, se o shopping não cumpre, quem que vai fiscalizar? Quem que vai punir? Quem que vai Sim. obrigar que a lei seja cumprida? Isso é feito pela regulamentação. E aí foi uma briga, uma luta para que ela fosse regulamentada. E conversa com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, depois passa pela Casa Civil, passa pela Secretaria de Justiça e Cidadania, passa por todo um trâmite que acaba demorando. Mas em abril nós conseguimos a regulamentação, o PROCON vai fiscalizar
E a partir de abril, os shoppings têm prazo de 180 dias para fazer a instalação das salas sensoriais para ajudar as famílias que têm um autista dentro de casa. Então, você vê, ó, o trâmite todo já vinha 2 anos tramitando o projeto de lei, até ele ser aprovado, até ser regulamentado e até ser executado. Então, é um processo lento que precisa ter, infelizmente, né, porque tem todo esse trâmite, Sim. mas as coisas acontecem. Então, é uma luta muito grande e a gente sabe que não é fácil, mas estamos caminhando para melhorar as ações aqui, principalmente aqui na Baixada e no Vale. Com certeza. E aí você trouxe, né, essa ação e mais para a Baixada, né? Porque você é uma deputada da Baixada. O que que tem de novidade aqui para gente? A gente briga muito, né? O nosso reduto é na Baixada Santista, é o Vale do Ribeira, então a gente briga muito pelas causas da região e a gente sabe que agora, efetivamente, a terceira pista da Imigrantes, o Túnel Santos Guarujá, são grandes empreendimentos que muito se falava lá atrás, né? Que a gente nunca acreditou e agora a gente pode dizer com certeza que vai acontecer, porque está acontecendo e as obras vão começar, não tem como não começar, né? O processo já está tão avançado que agora a gente pode dizer que está acontecendo. Isso é união de forças, Sim. né? Quanto se prometeu tanto, isso nunca saiu do papel. Essa união de forças para o nosso desenvolvimento. A luta do Bom Prato, né? A gente vem lutando, por essa luta a gente conseguiu o Bom Prato móvel na região, em São Vicente, por exemplo. O Vale do Ribeira, pela primeira vez, vai ter Bom Prato, já está sendo feito em registro, né, a cozinha experimental, a cozinha fixa, né, e outras cidades do Vale, eles vão ter o Bom Prato móvel. E aí é a minha indignação, porque o Bom Prato é para matar a fome de quem está com fome, Sim. por R$ 1, aquela pessoa vai ter uma alimentação saudável, nutritiva, e é muito bacana, é um projeto maravilhoso, Bom Prato, mas no Vale do Ribeira, a minha briga agora, por exemplo, é que as cidades de Miracatu e Pariquaraçu não aceitaram, não querem o Bom Prato. Agora, como é que pode Como? cidade negar o Bom Prato? Se é para as pessoas que não têm condições, tem muita gente, se você anda em comunidade, eu ando muito em toda a Baixada, no Vale também, as pessoas passam fome. Tem gente que não acredita nisso, mas tem gente que só tem uma refeição por dia. Sim. E tá caro a refeição. Você vai no Tá. restaurante, tá caro, Não, e próprio né? mercado, né? Você Cada vai no vez mais mercado, você caro. não consegue comprar, essas famílias não conseguem comprar os alimentos que precisam para o dia a dia, para uma alimentação nutritiva. E o Bom Prato oferece tudo isso. Então, eu estou no maior briga agora, eu estou denunciando, falando para a população exigir dessas prefeituras que eles aceitem o Bom Prato. Então, sabe, quando o poder público vai fazendo a sua parte, você vê que tem os entraves, né, para não funcionar. Mas a gente está lutando, está brigando para acontecer. E você, Solange, no seu dia a dia, como é que você faz para manter esse ímpeto de continuar lutando, mesmo conhecendo todos os entraves? Porque uma coisa é quando a gente está na rua como repórter, né, que a gente é muito mais idealista, e quando está com o poder na mão, tem essa dualidade, essa dificuldade, na verdade. Esse nosso sangue de jornalista, né, que a gente quer dar notícia, mas quer fazer algo para ajudar diante daquele cenário que a gente vê no dia a dia. E como deputada, eu faço muito o que eu fazia como jornalista, né? Sempre fui contra as injustiças, né? Sempre fiquei muito indignada com as injustiças e sempre quis ouvir a população. Como deputada, eu também faço isso. Eu gosto de ir nos lugares, eu não gosto de gabinete, de escritório, eu fico quando é necessário. Quando não é, eu vou para as ruas conversar com as pessoas, eu vou nas demandas, ouço as pessoas, cobro quem tem que cobrar, como fazer como jornalista. Só que agora, como deputada, a gente tem um poder a mais, né, para poder resolver os problemas, para poder exigir a solução dos problemas e até resolver com os projetos de leis e leis que a gente também pode fazer ou aprovar ou não do governador. Então, eu não sabia que eu ia gostar tanto de ser deputada como gosto, né? Eu amava o jornalismo, amo o jornalismo, né? Amava a minha profissão, o que eu fazia, e estou gostando e amando também como o deputado. Consigo, esse meu sangue de jornalista ajuda muito a gente na política, sabe? Essa seriedade que a gente tem para dar notícia, para cobrar as pessoas, é a mesma seriedade que eu tenho no trabalho como deputado. E é muito gratificante para a gente quando consegue ajudar a resolver os problemas. Isso aí não tem preço, né? Para a gente é maravilhoso fazer a diferença na vida das pessoas.
com certeza. E aí, antes de finalizar, que dica que você daria para uma mulher que gostaria de entrar na política, que se espelha na sua trajetória, por exemplo? Quando eu falo sobre a minha trajetória em lugares onde as pessoas não me conhecem como jornalista, né, quando eu vou para o interior, eu começo a falar, eu falo: "Meu Deus, vou assustar as mulheres", porque quando eu começo a falar que quando eu entrei na política, sofri todos os ataques, montagens, fake news, atentado, as pessoas ficam assustadas, mas eu falo para elas, qual era o objetivo deles? Que eu desistisse, Exato. e eu não desisti. E essa minha força me fez ser eleita deputada estadual, e essa minha força hoje faz com que eu ajude muitas pessoas, com que eu faça um trabalho sério. Eu e a minha equipe, a gente trabalha o tempo todo, desde o primeiro dia que a gente assumiu. Então, dá para fazer um trabalho sério na política. E eu sou uma mulher. Então, assim, a gente não pode deixar ter medo, não pode deixar o medo que a gente pode ter em qualquer situação tomar conta da gente. A gente tem que ter coragem, força e acreditar que pode fazer a diferença. E eu acreditava nisso. Então, foi isso que me deu força, coragem. Hoje estou aqui lutando e lutando pelas mulheres também. E já fazendo a diferença, com E certeza. olha, eu sou muito grata e feliz com as pessoas quando na rua, nas redes sociais, no WhatsApp, as pessoas com mensagens de carinho, falando: "Você me representa, estou gostando muito do seu trabalho como deputada, quero uma preocupação minha. Sim. Será que as pessoas vão gostar da Solange deputada, como gostava da Solange jornalista?" E eu estou tendo um retorno muito bacana nas ruas, e aí me dá mais força para poder continuar nessa caminhada. Ah, com certeza. Solange, muito obrigada pela sua participação aqui, foi maravilhoso. Eu que agradeço e foi muito rápido, né? É rapidinho, 20 minutinhos. Mas foi muito bacana. Obrigada, viu? Obrigada, e a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até a próxima.